Chegamos então à nossa quarta aula e penúltima aula para que você saia do zero ao seu primeiro cliente corporativo. E hoje a aula é sobre a apresentação, tá? Então, nós já aprendemos na primeira aula como você vai fazer para separar as empresas, depois como você vai fazer para mapeá-las, depois você já aprendeu a precificar os seus valores e agora a gente vai colocar tudo que você sabe aqui nessa apresentação a respeito da sua empresa, do que você faz com relação aos valores, né, da proposta. E aí, amanhã, que é o último dia que eu vou te ensinar a vender, aí você vai ver em que momento que nós usamos essa apresentação, tá? Então, a primeira página da apresentação é sempre você vai colocar ali a tua logo, essa logo é minha, tá? O nome não, o nome é só para ficar bem explícito para que é a apresentação, tá? Então eu coloquei Corporate Experience porque era o que eu colocava nas minhas apresentações, tá? Mas não você pode pôr o nome da sua empresa ou pode pôr assim também, enfim, fica livre. Agora, a árvore, a logo, é minha. O resto você pode copiar, pode fazer parecido, fique à vontade, tá? E eu coloquei ali um slogan promovendo de forma inteligente a gestão da saúde, tá? Para que quando a empresa enxergue, ela saiba exatamente do que a gente vai começar a falar, tá bom? Então você pode fazer algo parecido, você pode se basear toda a sua apresentação nessa apresentação, se você quiser. Eu fiz no Canva, tá? Então, para mim, o Canva eu acho maravilhoso, é muito fácil de mexer. Você consegue hoje, com a inteligência artificial, ele vai mudando tudo, ele pega a tua logo e ele já faz toda a parte ali de design, né, baseado nas cores da tua logo, da tua empresa, então é bem legal, tá? Foi assim que eu fiz o design desse daqui. Então, eu coloquei lá para se basear mais ou menos nas cores da minha logo. E aí ele já puxou aqui, eu fui escolhendo dele, dá várias opções, enfim. Então é bem fácil de mexer com o Canva, tá? Ou você pode também. A minha logo não foi feita no Canva, a minha logo foi feita com uma pessoa especialista, um design gráfico. Ele fez para mim, eu fui passando as ideias e ele criou a minha logo do zero, né? Depois tem ali, se vocês olharem nos outros materiais, vai ter ali Glaucia Prags Academy, tá? Que é a minha logo. Mas enfim, aqui eu dei uma mudada, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, temos uma capa bonita, apresentável, clean, que tem ali as informações mais ou menos pro teu cliente, pro teu futuro cliente, já saber do que a gente vai falar, tá? Então, é uma experiência corporativa. Aí ele vai ficar curioso para saber. E aí a gente vai se aprofundar, tá? Então, vamos passar para a próxima aqui. A próxima página, eu acho legal você já colocar sobre a sua empresa. Quem é você? Né? E você pode colocar uma foto sua, uma foto de você trabalhando, enfim. Eu coloquei fotos de inteligência artificial não, do próprio Canva, porque, enfim, eu não vou colocar foto minha porque é uma apresentação geral, né, que eu estou disponibilizando aqui na internet. Então, são fotos que já estão disponíveis aí na internet. Mas você pode colocar uma foto sua, enfim, essa é só uma ideia para ti, tá? E aqui você pode, inclusive, copiar ou se basear no que eu coloquei aqui. Somos uma empresa especializada em massagem corporativa e experiência para eventos, com foco em atendimentos semanais e ações estratégicas de bem-estar dentro do ambiente empresarial. Veja, não adianta você estar tentando vender para uma empresa e colocar que o teu foco, você é especialista em atendimento na maca na tua sala. A empresa, ela não quer saber, porque não é isso que ela vai contratar de você. Você não está vendendo um atendimento na tua sala. Você está vendendo um atendimento na empresa. Então, essa apresentação, essa parte da tua empresa, ela tem que estar focada só nisso. Então, assim, eu não coloquei aqui tudo que eu faço, tudo que eu atendo. Por quê? Porque para a empresa não interessa. Ela vai contratar o quê?
o meu serviço de quick massage, de massagem corporativa, para que eu vá na empresa dela lá uma vez por semana atender os funcionários. Ela quer saber se eu sei fazer isso. Então, não adianta você fazer uma apresentação gigantesca também, porque ninguém do mundo corporativo vai querer ler uma coisa enorme. Por isso eu coloquei tudo muito reduzido, sucinto, direto, né? Mas fala ali exatamente a essência do que a empresa quer saber, tá? Vamos lá. Criamos uma presença contínua de cuidado na rotina das equipes, promovendo prevenção, redução do estresse e mais qualidade de vida no trabalho. Unimos técnica, organização e profissionalismo para transformar pausas rápidas em experiências que fortalecem o ambiente corporativo. Ponto. Tá simples, tá direto, tá dizendo exatamente o que a minha empresa faz. Tá? Por mais que ela faça outras coisas, a gente faz casamento, mas a empresa não quer saber. Então você vai pegar uma parte do que você faz, no caso, a parte corporativa, e vai colocar ali, tá? Isso é bem importante você fazer para não ficar uma coisa não profissional. A empresa vai ver e falar, olha, mas eu não quero, não estou interessada em ir na sala dessa pessoa fazer massagem. Eu quero que ela venha aqui, eu quero saber se ela sabe fazer isso, tá? Vamos para a segunda, então. Programa de bem-estar corporativo. E aí eu coloquei o quê? Aqui é uma apresentação do que eu vou fazer. Então, capa, primeira folha lá, segunda folha, na verdade, o que eu sou, qual é a minha empresa, o que a gente faz. E a terceira página a gente coloca o que é aquilo que eu quero oferecer para você, tá? Então vamos lá. A massagem corporativa é uma experiência rápida e eficaz, desenvolvida para se integrar perfeitamente ao ambiente de trabalho. Em apenas 15 minutos, promove alívio das tensões causadas pela rotina e pela má postura. Isso é importante colocar, porque a gente não vai fazer um tratamento de 1 hora. Você vai atender ali de 10 a 20 minutos, no máximo, né? Normalmente. Então, que a média é 15. Em 15 minutos, você precisa entregar aquele resultado esperado, tá? E tá dentro do horário de trabalho. Então, o dono da empresa não vai disponibilizar 1 hora dentro do horário de trabalho do funcionário para perder fazendo massagem. Mas 15 minutos é possível, é viável, tá? Então, por isso, na maior parte das empresas, eles oferecem 15 minutos de massagem, por quê? Porque não vai perder muito tempo de trabalho do funcionário, entendeu? E também já é eficaz para o que a gente está buscando. Contribuindo para o bem-estar físico e mental dos colaboradores, redução do estresse e aumento da disposição no dia a dia, tá? Então, aqui a gente já dá uma introdução de algum benefício aí, tá bom? Então, terceira página, o que a gente está oferecendo para a empresa. Aí, na próxima página, eu coloquei 5 benefícios para não ficar muito longo, mas na minha primeira apresentação eu tinha colocado 10, tá? A gente consegue encontrar, na verdade, vários benefícios aí. Mas para não ficar uma coisa muito longa, que aí a pessoa vai, né, se encher de ler, eu dei uma reduzida, uma coisa mais direta também, e que são os 5 principais motivos pelos quais aquela empresa deveria te contratar. Então, a gente tem que olhar com o olhar da empresa, não o olhar da sua empresa, de você, né? Você tem que olhar com o olhar do seu cliente. Por que que o seu cliente compraria de você? Você tem que se colocar no lugar dele e pensar: eu tenho uma empresa de software, eu tenho 20 funcionários que ficam o dia inteiro trabalhando no computador. Por que que eu contrataria uma empresa de massagem? Por que que eu contrataria alguém para vir aqui fazer massagem nos meus funcionários? Quais são os benefícios que eu teria com isso? Tá? Então não adianta você colocar ali um monte de coisa que você acha que é benéfico, mas o teu cliente não tem essa visão. Então você tem que colocar na visão do seu cliente o que seria benéfico para ele, tá? Então, a primeira, fortalece a cultura organizacional. Ações semanais de bem-estar demonstram cuidado real com as pessoas, reforçando um ambiente mais humano, equilibrado e positivo. Então, a gente sabe que hoje as empresas estão buscando, né,
ser, ou pelo menos parecer, mais humanizadas. Então, a cultura organizacional nada mais é do que o que as pessoas fazem dentro do ambiente que parece natural, entendeu? Então, tem, por exemplo, empresas que gostam da cultura do medo. Então, elas gostam de impor medo nos funcionários para eles trabalharem, da cultura, da competitividade, um compete contra o outro. Depende do tipo de empresa. Então, a cultura é importante. E quando uma empresa contrata alguém para ir lá fazer massagem, ela está mostrando para aquele funcionário que ela se importa com ele. E aí, a pessoa que está lá o dia inteiro trabalhando no computador, cansada, ela vê aquilo como algo, um benefício inesperado, uma experiência inesperada, fora do salário, sei lá, do que ela vai ganhar, entendeu? Então, e outra coisa, essas coisas eu aprendi fazendo, né? Eu aprendi observando, eu aprendi na vida mesmo, nesse mundo corporativo, atendendo os clientes, vários clientes. Eu percebi que é, as pessoas elas sentem orgulho, mais orgulho da empresa quando a empresa dela oferece massagem. Ela ama falar para as pessoas, para a família, ai, na minha empresa tem massagem, sabe? É como se fosse assim, bah, minha empresa é muito fantástica porque ela paga massagem para mim. Então, para o olhar do da empresa, do funcionário para a empresa é muito bom, tá? Por isso que ela fortalece a cultura organizacional. Aumenta a percepção de valor da empresa perante os colaboradores, que foi exatamente isso que eu falei. O funcionário sente orgulho de ter uma empresa que oferece massagem, que se preocupa com ele, que oferece algo a mais do esperado, do que foi prometido, entendeu? E é uma coisa que quem não quer parar 15 minutos pagos pela empresa para fazer massagem? Em ve- É muito. Olha só, em vez da pessoa sair fora do horário dela de trabalho e gastar do bolso dela para cuidar da saúde dela, né, fazer uma massagem, a empresa, além de pagar para ela, que ela vai fazer de graça, e ainda está fazendo dentro do horário de trabalho, tá? E um benefício a mais, sem ter que se deslocar. Porque às vezes a empresa ela pode dar descontos, enfim, e a pessoa tem que sair, ir até a outra, né, ir até o massoterapeuta. Então, é muita vantagem, sabe? Terceiro, estimula foco e produtividade. Pausas estratégicas reduzem tensões físicas e mentais, ajudando os colaboradores a retomarem suas atividades com mais disposição e clareza. Então, quando a pessoa tem essa pausa, eu atendi muito bancário já, né? Já atendi BRDE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. E é um trabalho estressante, sabe? Eles mexem com números e metas e, enfim, o dia inteiro. Então, ter 10, 15 minutos que seja para você. Tem gente que nem quer a massagem em si, sabe? Eles só precisam daqueles minutos para descansar a cabeça, relaxar o corpo naquela. Porque a cadeira de quick, se vocês nunca fizeram, ou se vocês já fizeram, vocês sabem que ela, só de você sentar nela, ela já foi desenhada para você ficar naquela posição mais fetal, né? Então você consegue relaxar o corpo todo. Só de você sentar nela, você já se sente relaxado. Imagina alguém mexendo na tua cabeça, no teu pescoço. É assim, eu amo. Eu não canso, não me canso de falar todo vídeo, eu falo a mesma coisa. Eu amo a Quick Massage, eu amo a massagem corporativa. Enfim, então, quando o funcionário retorna, ele retorna um pouco sonolento no começo ali, porque ele estava ali deitado, né, aqueles 15 minutos, com o olho fechado, mas logo depois ele vai recuperando e aí ele tem mais foco no serviço, porque ele se sente mais energizado, né? Ele deu uma descansada no meio do caos, e até porque ele se sente também valorizado pela empresa, o que dá mais vontade de trabalhar também, tá? Quarto, reduz impactos do estresse no ambiente de trabalho. Né? A massagem ela atua como uma ferramenta preventiva, contribuindo para um clima mais leve e colaborativo.
Então, é exatamente aquilo que eu acabei de falar também. O cliente tá lá, o cliente não, né? O funcionário tá lá estressado. Vamos pegar o exemplo dos contadores, né? Da contabilidade. É, chega ali do dia 20 ao dia 30, eu sei que toda a contabilidade fica enlouquecida, né? Porque quando eu tinha empresa, eu tinha que trabalhar muito perto deles. Então, e também já trabalhei em RH, enfim, né? Sou formada em administração, conheço bem desse mundo. E do dia 20 ao dia 30, a contabilidade normalmente fica mais corrida, né? E muito estressante. Então, nada como uma massagem depois dessa turbulência toda para recuperar as forças, as energias aí, né? E aí a pessoa fica mais leve para poder trabalhar. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, porque não tem como a gente garantir isso, tá? Então eu não vou colocar nada assim que possa comprometer. Mas eu, por experiência própria, né, da vivência, eu via que o absenteísmo diminuía também. O que que é absenteísmo? São as faltas, né? Então, eu via muita gente falava assim, ai, se é dia de massagem, eu não vou ficar doente, eu não vou faltar. Ninguém queria faltar no dia de massagem, sabe? Porque é um dia que não tem como recuperar, porque a gente vai um dia, por exemplo, vamos lá na segunda-feira, e depois só na outra segunda, ou às vezes só daqui 15 dias. Então, o funcionário nunca queria perder a massagem, sabe? É um dia que ninguém quer faltar, ninguém quer tirar férias naquele dia, sabe? Quer tirar um dia depois, enfim. É bem legal, assim, as pessoas gostam muito e aquilo vira. A gente faz parte do clima organizacional da empresa, sabe? A gente contribui para que todo mundo já fique naquele clima. Ah, eu preciso da massagem, o dia da massagem está chegando, o dia da massagem chegou, é toda aquela alegria. E é muito legal como profissionais da massagem, a nossa profissão ela é muito solitária. E quando você trabalha dentro de um ambiente corporativo, você conquista colegas de trabalho, sabe? Que normalmente, quando a gente trabalha numa sala fechada, é só você e teus clientes, mas você não tem um ambiente de empresa que você vai fazer ali um amigo secreto, comemorar alguma coisa, só com seus clientes, né? Às vezes, claro, quando é uma clínica de estética, você tem uma pessoa ou outra, mas normalmente não é algo grande. E nas empresas, não, são 20, 30, 50 pessoas, todo mundo te conhece ali, aí tem aniversário, eles te oferecem café, pão, o que tiver lá na empresa, você normalmente, né? Já vou emendar com outro assunto aqui também. Nunca façam aquilo que não foi autorizado dentro de uma empresa. Se ninguém te ofereceu nada, você não pede, você não pega, você só vai, faz o teu serviço e vai embora. Agora, normalmente as pessoas, elas são muito abertas com a nossa profissão, porque é algo que traz leveza, traz alegria, então todo mundo quer fazer tudo por você, sabe? Quer te ajudar, quer te dar tudo que pode. Então, mas aí isso é uma construção da confiança que eles têm em você, tá? A gente vai conquistando cada vez mais espaço, e mesmo que você conquiste muito espaço dentro da empresa, continue sendo profissional, nunca ultrapasse os limites, cuidado com fofoca. Já tive pessoas, né, muito próximas que é, perderam um trabalho maravilhoso porque passavam fofoca de um funcionário para o outro, faziam amizadezinha com alguns e depois. Gente, sejam profissionais, tenham caráter, sabe? É, conversem só coisas ali do trabalho, ou enfim, cuidado com o tipo de relacionamento que vocês vão ter com cada pessoa lá dentro, tá? Porque vocês vão conhecer muitas pessoas, algumas falam mais, outras falam menos. Então, sempre mantenham a tua postura profissional a mesma, tá? Intacta. Porque aí você vai poder trabalhar por anos naquela empresa e sempre vai ser bem-vindo, tá bom? Foi assim que eu fiz.
no meu trabalho, foi assim que eu conquistei as coisas, e foi assim que eu saí de todos os trabalhos e os meus clientes com as portas abertas. O momento que eu voltar, eu sei que se eu ligar, eles confiam em mim, eles confiam no meu trabalho, enfim. Tá sempre deixem as portas abertas para vocês. E a última, fortalece a marca empregadora, que é o quê? A empresa ela pode usar esse benefício que ela dá para divulgar para o mercado que ela faz isso, como uma empresa humanizada. Então, outras empresas, outras marcas, outras, né, as pessoas da sociedade mesmo, podem enxergar aquela empresa como uma empresa boa para se trabalhar. E hoje a gente sabe que se você for colocar aí no ranking, no Google, enfim, você vai ver que as pessoas procuram quais as melhores empresas para se trabalhar. Então, isso é um item que pode realmente mudar a cabeça, a chave do empregador da empresa que você vai. Então, você comentar sobre esses itens e comentar algumas outras coisas que eu falei que não estão aqui também, vão fazer você fechar mais rápido o negócio, tá? Amanhã eu vou mostrar como que você fecha mais rápido esse negócio, tá? Mas vamos focar hoje na apresentação. Benefícios para a empresa. A próxima é nossos diferenciais. Aqui eu coloquei alguns diferenciais fictícios, tá? Baseado nos meus diferenciais, o que eu tinha colocado na minha apresentação. Mas só para você se basear, porque você não pode copiar a mesma coisa de mim, tá? Na verdade, hoje eu tenho mais de 20 anos de experiência, né? Não sou nem 12. Só que se você não tem, você não pode pôr. Eu comecei a fazer quick massage dentro de eventos desde o estágio do meu curso. Eu comecei meu curso em 2006. Eu me formei em 2008. Na verdade, eu acho que foi até antes. Ou eu acho que foi até em 2005, mas eu vou colocar 2006. E quando eu comecei, a gente fazia muito estágio. Quando eu comecei, quando eu terminei a quick massage, né? Eu comecei os estágios. Os estágios eram eventos, era fazer em vários eventos diferentes. Então eu já comecei a fazer quick como estagiária, já no comecinho do meu curso. E depois eu só vim aprimorando, vim trabalhando para outras pessoas, enfim, vim trabalhando para outras empresas até o dia que eu comecei a fazer sozinha e depois criei uma empresa e a coisa foi fluindo. Então, o que eu ensino hoje vem baseado em muitos anos de experiência e de evento. Mas você pode pôr os anos que você tem de experiência, tá? Equipe preparada e treinada por mim. Isso porque eu tinha uma equipe e quem treinava era eu. Então, por isso eu coloquei. Mas se você não tem, não coloque. Sem restrições de horário, finais de semana. Eu coloquei porque eu não tinha. E a minha empresa era o meu foco, o meu objetivo. Eu não tinha filho, tinha marido, mas meu marido era bem tranquilo, ia me buscar e tal nos eventos. Então, eu sempre trabalhei final de semana, dia de semana, não importa, à noite, de manhã. O negócio era pegar cliente, entendeu? Então, eu coloquei final de semana por causa dos eventos, né? Normalmente as empresas não vão te chamar final de semana. Mas, de repente, elas têm algum evento final de semana e você pode estar lá, né? Enfim, aí depende de você também. Por isso que eu já falei que isso são apenas alguns exemplos, tá? Padronização de registros de saúde dos funcionários. O que que é isso? Eu te aconselho, a não ser que você vá realmente fazer, não coloque isso no começo. Mas que é um diferencial absurdo que ninguém faz, tá? É um diferencial, assim, maravilhoso. Por quê? Se você tem uma ficha, tá, de cada funcionário, tudo isso é você que tem que fazer, não é a empresa que vai fazer para ti, não. A empresa nem não tem nada a ver com isso. É como se você tivesse um registro, um prontuário, tá? De cada funcionário. E aí você vai colocar ali tudo que a tua primeira.
a tua primeira massagem com o funcionário tem que ser mais. Você vai ter que investigar o que, que o cliente tem, tá? Se ele tem alguma doença, se ele tem algum desvio de coluna, enfim. Isso para você se proteger também, tá? Então, isso é bem importante. Você pode até fazer essa ficha online e mandar para a empresa, e a empresa manda para os funcionários. Tudo isso vai ser combinado com a empresa, com o RH, não é com o funcionário direto, tá? Isso é uma outra coisa importante também. Você só pode inserir isso se a empresa permitir, certo? Porque são os dados dos funcionários. Então, é legal que você fale para a empresa que isso é importante. Por quê? Digamos que um funcionário, ele já tinha um problema de saúde e depois ele sai da empresa dizendo que é a empresa que causou aquele problema de saúde. Mas você tem no seu relatório, na sua ficha, dizendo que ele já estava ciente e que ele não fez nada por isso. A empresa pode usar, talvez, o teu relatório por um possível processo aí na frente, entendeu? Então, tudo tem que ser com autorização da empresa e dos funcionários, tá? Depois que tiver tudo certinho, se todo mundo autorizar, você faz ali a sua ficha, o seu prontuário certinho e coloca os dados e vai ali colocando depois no final do dia, né? Na hora não vai dar tempo, mas põe ali no final do dia. Normalmente o que que a gente faz? A gente imprime uma ficha com o nome de cada funcionário. Se você tiver o horário de cada um, melhor, tá? Se não tiver, tudo bem. E aí o funcionário assina do ladinho ali para para comprovar que ele foi aquele dia, né? E depois você guarda tudo isso. Então é legal você criar essa padronização de registros aí dos funcionários, tá? Para tua proteção, para a proteção do funcionário e da empresa. Enfim, normalmente a gente não usa, mas é sempre bom ter. E é legal você oferecer isso. No começo não, gente. No começo vai ser muita coisa para vocês, não façam. Mas com o tempo fica aí a ideia, tá bom? Flexibilidade. O que que eu quero dizer com flexibilidade? De dias e horários. Então, de repente, a empresa, sei lá, pediu para você ir outro dia, outro horário, ou é uma empresa noturna, que você vai ter que trabalhar, que eu já trabalhei, já fui, né, em empresas que você foi lá atender, porque assim, ó, tem fábricas, normalmente são fábricas, né, mas enfim, que tem turnos. Então, tem o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Tem pessoas que começam a trabalhar à noite, sei lá, 10 horas da noite, entendeu? Então, eu ia, né, eu tinha carro, levava a minha maca, a cadeira, não tinha problema nenhum, e ia atender lá 2 horas da manhã. Eu nunca tive esse problema e por isso eu consegui pegar muitos trabalhos. Mas aí vai da sua realidade, do seu objetivo, enfim, né? Atendemos todos os tipos de ações comerciais que a empresa quiser fazer, como eventos, datas comemorativas e aniversários. E aqui nesse último você já se deixa aberto para novas possibilidades. Por quê? Porque toda empresa, toda também é muito, né? Mas praticamente todas as empresas, elas vão fazer algum tipo de ação ou comemoração em datas especiais, como Dia da Mulher, como eu já falei na outra aula. Dia da Mulher, assim, é campeã, Dia da Mulher e final de ano, né? Que as empresas sempre fazem alguma coisa assim maior, que elas investem um pouco a mais de dinheiro. Então, Dia das Mulheres e final de ano é praticamente certeza que a empresa vai fazer alguma coisa. E aí, não que ela vá fazer todas as vezes alguma coisa com você, porque a empresa também ela gosta de fazer coisas diferentes. Uma hora ela chama alguém para fazer unha, outra hora ela chama alguém para, sei lá, fazer piada, show, enfim. Então, as empresas, até porque você vai estar trabalhando lá semanalmente ou mensalmente, enfim. Mas no dia que você puder ir, por exemplo, num dia da mulher, e aí você pode fazer algo um pouco diferente. Em vez de oferecer só a massagem, você pode oferecer unha, talvez uma maquiagem, e você contrata pessoas para trabalhar pela tua empresa, ou você chama parceria, né? Outra empresa que tenha a intenção de estar ali junto com você, que obviamente não faça a mesma coisa que você,
e para fazer um dia da mulher diferente, ou alguém que faz, não sei, pintura, sei lá, não sei. Seja criativo, existem mil possibilidades e eu amo trabalhar nisso quando eu dou mentoria, né? O que eu sou um poço de ideias, gente. Eu sou muito criativa, até demais. Eu tenho que, assim, ó, as ideias vão crescendo, eu tenho que botar elas assim, ó, porque eu amo ter muitas ideias, ideias diferentes e, e enfim. E você também pode fazer o mesmo, tá? Então, fica aí a dica, você pode usar isso como referência, pode mudar, acrescentar, diminuir, colocar alguma coisa particular sua, enfim, tá bom? É só uma ideia. Próximo, portfólio. Esse aqui, no começo, você não vai ter. Então, você não vai usar essa página aqui de portfólio no começo, porque você não vai ter clientes e você também não vai mentir, tá? Nunca minta, jamais. Eu sou adepta da não mentira. Nunca minta. Sempre fale a verdade, mesmo em currículo, mesmo em qualquer coisa. Porque não vale a pena você mentir, depois você mesmo se estressa com uma coisa que você vai ter que provar que você fez e você não fez. Pra quê? E se a pessoa quiser, ela vai te querer do jeito que você é. E se não for assim, também não quero. Entendeu? Ou a pessoa me aceita e me quer do jeito que eu sou, do jeito que a minha empresa é, ou então também nem quero, como cliente, como amigo, como enfim. Então, eu sou daquelas assim, eu ponho o que eu tenho, o que eu não tenho, posso fazer nada, não tenho. Um dia eu vou ter. Então, se você não tem empresas ainda, esquece essa página, tá? Essa página é para quando você já tiver empresas. Ah, eu tenho já 3 empresas. Então, aí você acrescenta essa página e põe ali as empresas. Porém, antes de você colocar qualquer empresa, gente, você precisa pedir a permissão por escrito, tá? Daquela empresa, talvez até no contrato já de trabalho ou avulso, enfim, vai depender do teu relacionamento com a empresa, entendeu? Se é uma empresa grande, pequena, enfim. Você pede a permissão por escrito, tá? Não adianta de boca, porque, enfim, né, para não gerar nenhum processo aí para você, pede autorização por escrito para você utilizar aquela empresa no teu material como portfólio, como seu cliente. Tá? Então, todas essas daqui são logos fictícios que eu peguei do Canva, tá? Tanto é que eu coloquei empresa A, empresa B, empresa C, só para você ter uma ideia de como que você pode fazer no seu portfólio. Mas digamos que você atende o Banco do Brasil. Então, você vai colocar lá a logo do Banco do Brasil. Ah, você atende uma empresa de... Aparece uma empresa de carro ali, né? Chevrolet. Então, você vai colocar logo da Chevrolet. Você, enfim, e assim por diante, tá? Então, é bem legal você ter um portfólio com marcas que tenham poder, né? Porque isso vai te abrir portas. Se você chega numa empresa qualquer, eu sempre falo da contabilidade porque, não sei, eu sempre acho que é a primeira que eu penso. Se você chega ali numa empresa de contabilidade e você mostra o teu portfólio como Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BRDE também eu esqueci de falar, mas o BRDE é um banco também que tem massagem, ou enfim, uma outra marca que você acha conhecida aí da tua cidade, já vai dar uma outra credibilidade, entendeu? Para sua empresa. A empresa vai ler e fala assim: poxa, o Banco do Brasil é cliente dessa empresa? Então é confiável, não é qualquer coisa. Então é isso. Por isso eu coloquei portfólio, tá? Próxima, a gente já vem aqui para a página dos planos que você vai oferecer. Então, você mostrou lá a sua empresa, o que que você vai oferecer, quais são os benefícios, quem você atende, e agora chegou a hora do vamos ver, né, dos valores para oferecer para a empresa. E aí eu coloquei aqui, como a gente já tinha visto na aula anterior sobre a precificação, eu sempre uso essa média, tá? É uma média. Você pode colocar mais, gente. E você pode colocar menos. Menos eu não aconselho, tá? Se for colocar menos, assim, dependendo se você morar numa cidadezinha do interior, assim, que não tem muita coisa, que você acha que o pessoal não vai investir, para você começar, talvez seja interessante para você. Mas, assim,
eu acho que já tá um valor legal para começar, entendeu? Já é um valor de começo. Já é um valor assim de quem tá começando e tá um pouquinho mais para frente, vamos dizer assim, tá? É uma média. Agora, se você mora numa capital, em São Paulo, que você sabe que isso aqui não é o valor, então você põe mais. E aí você testa também, né, gente? Colocou mais e viu que nenhuma empresa está fechando pelo valor, é uma outra técnica também, mas daí eu vou falar amanhã, que é sobre desconto, né? Mas então vamos lá. É, vamos usar essa média aqui. Plano mensal, se a empresa te contratar uma vez por mês, ela vai pagar R$ 30 por pessoa. Digamos que tenha 10 pessoas, R$ 300 ali para atender aquelas 10 pessoas, uma vez por mês, tá? Plano quinzenal, aí você vai atender a empresa duas vezes por mês, você dá um descontinho ali e fica um pouco mais barato por funcionário, né? 25. Agora, se a empresa te contratar toda semana, você faz um preço menor, porém, você vai estar lá toda semana e aí no final do mês o preço, né, o valor para ti vai ser maior. Em vez, ó, R$ 20 por 10, vai dar 200 por semana, 2, 4, 6, 8. Se a empresa te contratar uma vez por mês, você vai ganhar R$ 300 daquela empresa. Agora, se a empresa te contratar toda semana, você tem 800 no teu bolso. Isso eu tô falando com 10 funcionários, né? Então, você dá um desconto aí. Quanto mais a empresa te contrata, né? Quanto mais dias ela pede para você ir, mais desconto você dá. Então, essa é uma maneira bem. Cara, é muito fácil de fechar, tá? Nesse valor é um valor bom para a empresa, não é caro. A empresa consegue, como eu falei para vocês, ela consegue pagar e o benefício que ela vai ter é muito maior, na verdade, do que o que ela tá, o custo dela, né? E aí eu coloquei ali, né, que no final, número 10, número mínimo de colaboradores são 10 e a estrutura completa e a organização, que é o quê? É você que vai arcar com levar cadeira, álcool, papel, tapete, relógio, enfim, o que você precisar para ter atendimento é você que tem que levar. Não se esqueça disso. Ah, se é uma empresa que já contrata massagem há muito tempo, talvez ela já tenha cadeira, ou ela pode te fornecer. Normalmente eles colocam a gente numa sala de escritório, que tem uma mesa. Então você vai colocar ali do ladinho, né, do reloginho, a não ser que já tenha um relógio, enfim o teu creme, enfim, as coisinhas que você vai usar, tá? A gente não usa creme na Quick Massage, mas às vezes usa, tá? Às vezes, gente, tudo pode acontecer, mas eu não posso falar 1 milhão de coisas para vocês, ficaria muito longo, já é outro assunto, mas enfim, as coisas que você precisa levar é você que vai ter que levar para o atendimento. O espaço vai fornecer, a empresa vai fornecer só o espaço, tá? Mas tudo você vai vendo conforme a empresa, blá, 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 como eu já falei. É, e aí, depois que a empresa viu os seus planos e ela já fez os cálculos. Ah, então, se eu contratar essa empresa 15 dias, a cada 15 dias, eu tenho tantos colaboradores, papapá, vai dar tanto por semana, por mês, enfim, tá? Então, ali você já deu os dados necessários para a empresa fazer os cálculos para ver quanto que ela vai, investir em você. E aí, por último, é só uma página de finalização que vai conter ali os seus dados para a empresa entrar em contato com você, seu telefone, tudo isso é fictício, tá, gente? Não existe. O teu e-mail, o teu telefone, se você tiver um site, o site, se você não tiver, não tem problema. Teu Instagram, você só passa Instagram se for, se tiver o que a empresa está buscando. Eu já falei isso na outra aula. Não adianta você passar um Instagram todo mal feito, com um monte de foto nada a ver com empresa. Então não põe. Põe só o teu e-mail e telefone. É melhor que a empresa não veja o teu Instagram, porque ela vai entrar lá e vai ver só
umas fotos bem mal feitas de massagem lá na tua sala. A empresa vai olhar, tá, e daí? E eu quero ver com isso, eu quero saber qual é a experiência dela em empresas. Então, se no teu Instagram não tem foto de empresa, esquece, não. E assim, se você vai começar a trabalhar com isso, você pode ou fazer um ensaio fotográfico, tá? Isso é uma coisa bem legal também, que eu já até falei em outro vídeo lá no TikTok. É, faça um ensaio fotográfico. Pegue um dia, pegue a tua cadeira, ponha teu uniforme com a tua logo e faça um ensaio fotográfico, entendeu? Não precisa ser com uma, com uma câmera profissional, enfim. Mas faça fotos como se você tivesse atendendo empresa, ou faça parceria, né, com empresas, com alguma empresa para você fazer algumas fotos, ou que você pode fazer uma parceria para atender de verdade uma empresa. Eu já estou até adiantando o assunto de amanhã. Para atender de verdade uma empresa, mas para que você tenha fotos oficiais, né, de um trabalho real, entendeu? Com você, com a tua logo, com o teu uniforme. Você pode fazer por inteligência artificial? Pode, né? Eu não vou falar que não, porque eu não sou especialista em internet, como eu já falei. Essa parte online eu não sou tão crua, mas ainda tô meio que arranhando. Então, pode usar inteligência artificial em tudo, na tua apresentação, nas tuas fotos. Só que assim, não vai passar a credibilidade que a empresa quer. A empresa quer saber se você tem clientes reais, entendeu? Se você de fato faz aquilo que você está falando. Se não, não foca nisso, não foca no Instagram, tira o Instagram, tira o site, não foca na tua experiência, esquece experiência, foca no que você pode oferecer, tá? Aí eu coloquei uma frase final ali, transformando pausas em experiências que fortalecem a cultura organizacional, tá? E é isso. Coloca teu login, o teu nome ali por último e fechou. Então, essa é uma apresentação que você pode ter para poder enviar para as empresas que têm as informações ali básicas, ideais, para que você consiga, né, oferecer os teus serviços de forma profissional, competente. A empresa que vai pegar o teu material, ela vai ver que você não é alguém que está começando agora, que você não é um qualquer um, né? Que você sabe o que você está fazendo, você está entrando no mundo corporativo, é diferente do que um cliente da maca. É um ambiente diferente, é tudo diferente. O comportamento tem que, né? Pode não, tem que ser diferente, não é tão invasivo. Às vezes a gente acaba ficando muito amigo ali do pessoal que a gente atende na sala, mas na empresa tem, como eu já falei para vocês, cuidado, tem que ser algo um pouco mais, né? Mais clean. Claro que vai ter pessoas que você vai se afinar mais, às vezes trocar um Instagram ali, mas muito cuidado, isso é com o tempo que vai desenvolvendo e eles vão confiando em você cada vez mais. E é isso, tá? Então a aula de hoje era essa, mostrando para vocês. Se vocês quiserem essa apresentação, eu posso mandar, tá? E, e aí vocês podem entrar no Canva e aí vocês pegam lá um modelo que vocês gostam do Canva e vão ali mais ou menos se baseando no que eu escrevi, e vão escrevendo a versão de vocês, com a logo de vocês, com as cores de vocês. E aí vocês já têm essa apresentação pronta para a aula de amanhã, que daí amanhã eu vou dizer o que que você vai fazer, como que você vai fazer do começo até o final, tá? E na segunda-feira, amanhã é domingo, né? Na segunda-feira você já pode começar a fazer, entendeu? Aí é só botar em ação. Você tem toda a parte teórica, você tem todo o material, você tem tudo pronto. Aí é só ir para jogo. É só botar a cara a tapa, entendeu? Aí você tem que mostrar para que veio.
E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Isso aqui, essas coisas que eu tô ensinando, eu nunca ensinei na internet do jeito que eu tô ensinando agora. Uma coisa ou outra eu passei muito, assim, com vídeos avulsos, mas eu nunca tinha passado estruturado do começo até o fim como eu tô fazendo. E isso aqui é tão poderoso que vocês não têm ideia. A partir do momento que vocês implementarem e verem que isso aqui funciona, você desbloqueia um, você desbloqueia uma chavinha na tua cabeça para sempre, para sempre. É uma coisa que você aprende ali uma vez só. Aí o que acontece é que você vai encontrando outros problemas no caminho, né? Mas assim, esse medo de ir, de sair, de pegar a empresa, você vai ver que, ó, mole, 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 mole. Você só não vai pegar mais empresa porque não tem, às vezes não tem na tua região. Porque se tivesse, você pegaria, você já começa a pensar até em se mudar em outras cidades e tal. É muito legal. Muitas vezes você pega evento em outras cidades, eu já cansei de fazer evento em outros estados, né? Outros estados, porque é algo novo, é algo que muito, mas muito mal explorado pelos massoterapeutas. Porque as pessoas têm vergonha, têm preguiça, acham que não vale a pena, ou sei lá, né? Então, cara, só faz. E se você precisar de uma mentoria mais específica, que eu pegue nossa mão, a gente faça juntos isso, entre em contato comigo aí pelas minhas redes, TikTok, Instagram, YouTube, pelo meu e-mail, enfim. Eu vou estar sempre disponível aí para te ajudar. E nos vemos na aula de amanhã. Boa sorte. Faça uma apresentação linda para amanhã, hein? Amanhã eu já quero tudo pronto para você só se preocupar aí em pensar como que você vai fazer para a próxima semana. Tchau.